Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 29. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. Eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Depois soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados, mas se não perdoarem, eles não serão perdoados." Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: "Nós vimos o Senhor." Ele respondeu: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer." Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida disse a Tomé: "Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia." Então Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus." "Você creu porque me viu?" disse Jesus. "Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram." Há uma semana nós estávamos aqui reunidos no culto celebrativo da Páscoa, fazendo justamente a celebração da ressurreição de Jesus, da vitória de Jesus sobre a morte. Hoje, segundo domingo de Páscoa, nós vamos encontrar o texto proposto pelo calendário litúrgico que nos apresenta o encontro de Jesus com os seus discípulos depois da sua ressurreição. E se os irmãos acompanharam aí a leitura, devem ter percebido que acontece uma coisa inédita. No primeiro dia da semana, o texto diz, começa a nova criação e uma nova aliança, mostrando que agora, depois da ressurreição de Jesus, as coisas mudaram para todos. E é muito interessante, e esse é o detalhe que normalmente a gente não presta muita atenção, é que o texto diz que no fim do primeiro dia, ou seja, primeiro dia da semana, após o sábado, na comemoração que era comum entre os judeus, no primeiro dia da semana, no final da tarde, ele apareceu aos seus discípulos. E aqui nós temos uma mudança na compreensão até mesmo do calendário, porque já no Evangelho o final do primeiro dia é considerado ainda o primeiro dia, enquanto que na compreensão dos judeus, a partir do momento que chega o final da tarde, já é o próximo dia. Até hoje acontece assim, com inclusive os com os adventistas, que comemoram o sábado a partir do momento em que escurece na sexta. Escureceu a sexta-feira, já não é mais sexta, é sábado. Quando eu era seminarista, muitos anos atrás, numa galáxia distante, tinha um rapaz que vendia lanche na esquina de onde a gente morava, e na sexta-feira não adiantava você ir lá, porque escureceu, ele desaparece. Ele ia para a comemoração na igreja. E aqui nós temos, ainda no final da tarde, no primeiro dia, aí sim começamos a entender
a nova criação e uma nova aliança em que até o tempo é marcado de outra forma. Já não é mais uma seita judaica, é uma nova compreensão da relação com Deus. E o texto nos diz que os discípulos estavam trancados e com medo. E se você parar para analisar, isso faz muito sentido. Jesus tinha sido preso, era o líder deles, era aquele que era o mestre daquele grupo. Jesus tinha sido preso, tinha sido julgado de maneira um pouco tosca, porque nós vimos isso inclusive aqui a semana passada. Todo o processo que é feita a acusação de Jesus não tem nenhuma base nem na lei e nem na lei judaica, e Jesus foi crucificado, morto, e eles então olhavam para aquela situação e pensavam: se Jesus, Filho de Deus, Messias, alguém enviado por Deus, foi morto, foi preso, foi julgado de maneira incorreta e foi morto, imagine como é que vão tratar a gente, nós que éramos apenas seus seguidores. E por conta disso eles estavam trancados e com medo. Se tinham matado o seu mestre, sabiam que agora o ambiente era hostil também para eles. E a insegurança dos discípulos fez com que eles se esquecessem de algo que Jesus tinha dito para eles mesmos. Ele tinha dito lá no capítulo 16, alguns capítulos antes, no Evangelho de João, Jesus tinha dito aos seus discípulos: vocês vão deixar de me ver, mas me verão de novo, só por um pouco de tempo. Mas eles se esqueceram disso por conta do medo. E aí então o texto nos narra que Jesus se põe no meio deles, sem dizer que as portas foram abertas, e ele então se coloca no meio deles e os saúda: paz seja com vocês. E aqui nessa expressão de Jesus há dois detalhes importantes. Primeiro é que agora ele cumpre aquilo que ele tinha dito antes, quando ele disse que não os abandonaria. Ele tinha dito que não abandonaria aqueles que Deus tinha dado a ele, e agora ele cumpre com a sua palavra. E ao mesmo tempo ele faz a saudação que eles já conheciam, e que de maneira muito simples eles reconheceriam que era Jesus: paz seja com vocês. Jesus, nessa parte do Evangelho, é a fonte de vida da comunidade dos seus seguidores, e ele lembra a todos eles que ele tinha deixado com eles a sua paz, e por isso ele saúda a todos eles dizendo: paz seja com vocês. E imediatamente o texto diz que ele mostrou aos seus discípulos as suas mãos e o lado, as mãos que tinham recebido os cravos e o lado que tinha sido ferido com a lança do soldado no momento da crucificação. E Jesus faz isso para que não houvesse nenhum tipo de dúvida de que ele, ali diante deles, era aquele que tinha dado a vida por eles na cruz. E quando você lê esse relato, fica muito fácil da gente entender a situação de Tomé, porque eles tinham visto Jesus, eles tinham visto as mãos de Jesus, eles tinham visto o lado de Jesus. Tomé não. E aí então nós temos uma semana depois, e veja, uma semana depois, e os seus discípulos continuam na mesma situação, com o mesmo receio, com o mesmo medo, e de novo trancados num lugar, e tudo fechado para que eles não fossem reconhecidos. E Jesus chega novamente, e o texto diz que agora Tomé estava com eles, e ele repete a saudação com uma diferença. Nessa segunda vez, Jesus diz: paz seja com vocês, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Aumentou uma coisa, mudou alguma coisa. Agora Jesus está transferindo a responsabilidade da missão a qual ele tinha terminado com o seu sacrifício na cruz. Agora ele transfere para os seus seguidores, e eles é que devem continuar
a missão iniciada por Jesus. Da mesma forma que a missão foi cumprida por Jesus, ela deverá ser cumprida por aqueles que são os seus seguidores. E o texto diz que ele então soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E aqui nós vamos entender por que Jesus fez isso. Ele acabou de dizer: eu estou enviando vocês para continuarem a missão, mas vocês não vão sozinhos, vocês não vão enfrentar a realidade do mundo sem a minha presença em todo o tempo. E a presença de Jesus com os seus discípulos é a presença do Espírito Santo. Por isso ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. É interessante aqui é que o verbo soprar que aparece aí no texto é o mesmo que aparece lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde nós encontramos que Deus soprou o alento de vida nos primeiros pais. É o sopro que dá vida, é o sopro que faz com que haja existência. Recebem agora de Jesus um novo nascimento, o nascimento que nós vamos encontrar no próprio Evangelho de João, sendo dito como o nascer do alto, o nascer de Deus. Agora os seus discípulos estão na nova aliança e com a responsabilidade, mas também com a capacitação para continuar a missão do Filho, porque receberam o Espírito. Nós vamos encontrar isso de maneira muito clara lá no livro de Atos, quando nós vamos encontrar os discípulos sendo conduzidos e sendo orientados pelo Espírito sobre aquilo que deviam falar, de como deviam agir e proclamando a mensagem do reino de Deus. E aí nós temos uma expressão de Jesus que até hoje é muito mal compreendida. Ele diz assim: se vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados, mas se vocês retiverem o perdão, as pessoas não vão ser perdoadas. E isso significa que na medida em que os seguidores de Jesus, os seus discípulos, proclamassem a missão de Jesus no mundo, as pessoas iam acreditar, e quando elas acreditavam, os seus pecados eram perdoados. Mas ao mesmo tempo, quando eles proclamavam a mensagem, muitos iam rejeitar, iam dizer: eu não quero saber disso. E quando isso acontecia, os seus pecados eram retidos. Sabe o que significa isso? Significa que Jesus não deu aos seus discípulos algum tipo de poder ou autoridade especial para perdoar pecados. Não. O que significa é que na medida em que a igreja, a comunidade dos que creem, proclama a mensagem do reino de Deus, quando as pessoas a recebem, elas são perdoadas. Quando as pessoas a rejeitam, elas não são perdoadas. Não é um poder especial dado a pessoas especiais, a líderes mais espirituais do que os outros, ou a um grande pregador, ou a um grande, seja lá o que for, se é que a gente pode chamar alguém de grande, já que nós aprendemos no Evangelho que o grande é aquele que serve, né? Exatamente o oposto daquilo que se pensa na sociedade. Não há, portanto, nenhum tipo de poder especial. O que Jesus está deixando claro é que na medida em que eles proclamassem a mensagem de Jesus no mundo, muitos seriam perdoados, outros não, por rejeitarem a sua mensagem. E aí chegamos na parte que fala de Tomé. E Tomé é um personagem muito interessante aqui por dois motivos. Eu quero destacar dois detalhes importantes. Primeiro é que nós sempre ouvimos a ideia de que Tomé é um mau exemplo, porque ele só creu quando ele viu. Ele diz no texto: se eu não vir a mão com a ferida dos cravos, se eu não ver o lado com a ferida da lança, não vou crer. E a gente olha para Tomé e pensa: mas que sujeito desconfiado, que sujeito incorreto.
Mas sabe de uma coisa? Ele estava com a razão. E sabe por que ele estava com a razão? Porque os outros tinham visto a mão de Jesus, tinham visto o lado e sabiam que era Jesus. Ele não. E a gente olha e diz: esse Tomé é um sujeito meio desconfiado. E ele, inclusive, é muito comum a gente ouvir esse argumento, o próprio Jesus dá uma bronca nele e diz: não seja incrédulo, mas tenha fé. Tá vendo? Jesus está dizendo que Tomé foi um sujeito desconfiado. Mas por outro lado, nós temos que perceber que todos nós temos um pouco de Tomé em nós. Quantas não são as vezes que a gente também fica meio em dúvida? Será que é isso mesmo? Será que é isso que Deus quer? Será que é por aqui ou é por ali? Quem nunca passou por isso na vida cristã? Se você conhecer alguém, me aponte. Eu não conheço ninguém. Todos nós em algum momento temos algum tipo de desconfiança, como Tomé teve. Todos nós. Há um pouco de Tomé em cada um de nós. Mas por outro lado, uma das coisas que nós temos que perceber, e hoje em dia é algo muito importante na sociedade em que nós vivemos, hoje, com a proliferação imensa de fake news, de informações mentirosas e de pessoas que se apresentam supostamente falando em nome de Deus e falam coisas contrárias àquilo que Jesus ensinou, a gente tem que ser mais Tomé mesmo. E mais do que a gente imagina. Hoje você precisa desconfiar muito mais do que em outras épocas. Toda semana eu recebo vídeos, textos e coisas que aparecem na minha rede social, e eu olho para aquilo e digo: da onde foi que tiraram isso? Do evangelho que não é, da escritura que não é, mas se apresenta como falando em nome de Deus. E sabe de uma coisa? Hoje nós precisamos cada vez mais dessa atitude de Tomé. Deixa eu conferir para ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se é dessa forma mesmo. Nós temos um exemplo muito prático disso no livro de Atos, a igreja de Bereia. Paulo foi lá e começou a anunciar a mensagem do evangelho, e o povo da igreja falou assim: que bom, gostamos muito, espera um pouquinho que a gente vai verificar para ver se é isso mesmo que está na escritura. Atitude de quem está conferindo o que se fala com aquilo que de fato é anunciado nas escrituras. A igreja de Bereia é um exemplo que nós devemos seguir, e é uma atitude muito próxima daqui do que nós encontramos em Tomé. Hoje, com tanta gente falando, desculpe a expressão, mas falando tanta besteira em nome de Deus, nós temos mais é que duvidar mesmo, e temos mais é que conferir mesmo. Isso acontece com textos, isso acontece com interpretação de textos. Quem acompanhou as últimas semanas aqui a aula de escola dominical deve ter percebido a imensa quantidade de bobagem que se fala hoje na chamada teologia do domínio, e que não tem nada a ver com o evangelho e nem com o anúncio do evangelho e do reino de Deus, mas que porque quer que os evangélicos acreditem naquilo. É preciso ter a mesma atitude de Tomé, a mesma atitude da igreja de Bereia. Deixa eu conferir, deixa eu ver se isso aqui procede. Hoje está cheio de informação falsa e mentirosa, principalmente na internet. Mas na mesma internet você vai encontrar quem faz esse tipo de verificação, e você pode descobrir o que é verdadeiro e o que não é, para você não engolir bobagem, para você não concordar com coisas que são contrárias ao reino de Deus. E finalmente nesse texto aparece a última confissão de fé do Evangelho de João, o momento em que o próprio Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. É a última confissão de fé que aparece no Evangelho de João. Tomé, aquele que tinha desconfiado, agora proclama em alto e bom som:
meu Senhor e meu Deus. E o que é importante no texto de Tomé é a nossa compreensão da fé. Agora, a fé não está mais firmada na visão, mas no testemunho daqueles que viram. Cada um de nós que está sentado hoje aqui, creu não porque viu Jesus, mas porque creu no testemunho dado por alguém que falou do anúncio do Evangelho, e nós fomos alcançados por essa mensagem. A nossa fé não está firmada naquilo que nós vemos, mas sim no testemunho daqueles que creram e que compartilharam conosco. A comunidade dos que creem nesse texto se constitui em redor de Jesus vivo e presente, crucificado e ressuscitado. É Ele, Jesus, que está no centro, é Ele que lhes dá segurança e confiança. É Ele, Jesus, a força de vida que anima a comunidade em sua missão, que liberta as pessoas pela proclamação do Evangelho. Nós, a comunidade dos que creem, a comunidade deve dar testemunho do amor do Pai diante do mundo. A aceitação ou a rejeição desse amor é com quem ouve a mensagem, não com aquele que anuncia. Nós não devemos julgar absolutamente ninguém. A fé que a proclamação produz, assim como a nossa própria fé, é operada pelo Espírito Santo, que convence as pessoas. Cabe a nós, como comunidade de fé, continuar dando testemunho da vida de Cristo e da comunhão de cada um de nós com o Pai. Essa é a missão que recebemos, é isso que devemos fazer, essa é a nossa atitude, sem perdermos a atitude crítica que encontramos em Tomé, que ela continue presente entre nós, para a gente separar o joio do trigo, para a gente separar o que é evangelho do que é bobagem. Mais do que em qualquer outra época, hoje o que não falta é a quantidade imensa de bobagens. Que Deus possa abençoar os irmãos e as irmãs, e que nós possamos ser essa comunidade que recebe o Espírito e que dá testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Amém.